Olá, meninas, boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Agradeço muito a Eliane por este convite e pela oportunidade de compartilhar com vocês um pouquinho mais daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Tem sido bênção na minha vida e com certeza será bênção na sua vida também. Eu sei que essa palavra de hoje, essa palestra de hoje, vai vir ao encontro do seu coração, porque foram muitas lutas durante essa semana e eu tenho certeza que essas lutas vêm porque vitórias também virão. Então, receba de todo o coração essa palavra que o Senhor preparou para você nesse dia. Seja muito bem-vinda à palestra Comunicação Assertiva. Eu vou então colocar aqui a apresentação que eu preparei especialmente para esse dia, para que a gente possa conversar um pouquinho. Então, o que é essa comunicação assertiva, como que ela funciona, o que é o contrário da comunicação assertiva e o que é que Deus tem conosco em relação a tudo isso, tá bom? Então eu vou aqui projetar a minha apresentação para vocês. Então, o tema dessa palestra de hoje é exatamente esse: comunicação assertiva. Será que funciona para mim? Eu espero que sim, porque para mim tem funcionado muito bem e tem trabalhado a questão de conflitos de uma maneira muito mais natural, muito mais eficiente e com soluções. Então, eu espero que funcione para você. Se você tiver a oportunidade, pegue um papel, uma caneta, porque eu tenho certeza que você vai precisar fazer algumas anotações e vai querer fazer algumas anotações ao longo dessa palestra. Tudo bem? Bom, comunicar faz parte da nossa natureza. Desde que a gente foi concebido no ventre da nossa mãe, a gente se comunica. Muitas vezes a gente pensa que comunicação é só essa que a gente fala, mas na verdade não. A comunicação, ela pode ser uma comunicação verbal, que é essa falada, que emite sons, ou pode ser uma comunicação não verbal, que é essa que eu estou fazendo com as minhas mãos, com os meus olhos, com o meu sorriso, com a composição total do meu corpo. É a comunicação chamada comunicação não verbal, que comunica, e comunica muito, e influencia muito nos resultados que nós temos com a nossa comunicação, com essa mensagem que está sendo comunicada. Então pense assim, quando você era ainda lá uma sementinha, né? No ventre da sua mãe, você foi se desenvolvendo, né? Ainda enquanto sementinha, você já mexia com todos os hormônios dela. Então, você já se comunicava de alguma forma com o corpo da sua mãe e ela sentia que você estava ali. Quando você cresceu um pouquinho mais, você já se comunicava não verbalmente com ela. Né? O bebê ele dá aquele chutezinho, o meu filho mais novo fazia cosquinha na minha barriga, né? Então o bebê ele tenta se comunicar com a mãe desde o ventre e de uma maneira não verbal. A partir do nascimento, nós começamos a nos comunicar, vamos dizer que verbalmente, mas sem palavras. A gente começa a se comunicar primeiro pelo choro. Então, o bebê chora para se comunicar com a mãe, com o pai, com o cuidador, com os irmãos, enfim, com quem cuida dela, para dizer o que ela precisa. Então, por exemplo, ela chora porque ela está com fome, ela chora porque ela está suja, ela chora porque ela está incomodada, ela está com cólica, ou ela chora porque ela está com sono. Então, essa é uma forma de comunicação do bebê logo que sai da barriga. A maioria já sai chorando, né? E é bom que isso aconteça porque expande os pulmões, o oxigênio entra e é tudo uma bênção. Tudo preparado pelo Senhor. Conforme o bebê ele vai crescendo um pouquinho mais, ele começa a balbuciar alguns sons, né? E esses sons, conforme o bebê vai crescendo e vai amadurecendo, ele se torna pequenos, ah, vamos dizer, sons, né? Pequenos vocais, como a gente poderia dizer, né? Vocalizações. Então ele fica ma, pa, te, da. E aí, conforme ele vai crescendo, ele junta a essa comunicação verbal a comunicação não verbal. Por quê? Pensa comigo, quando o bebê chora, ele está com cólica. Ele chora e mexe as perninhas e mexe os bracinhos. É a comunicação verbal junto com a não verbal. Quando ele cresce um pouquinho, começa a balbuciar algumas sílabas, ele às vezes já começa a apontar. Então, quando ele vai falar, por exemplo, que ele quer água, ele diz água, né? E aponta. E aí você já sabe que ele quer água.
Ou TT, ele quer TT, ele aponta, e assim por diante, até que nós começamos e aprendemos com quem? Com os nossos pais, com os nossos irmãos, tios, com todas as pessoas que estão ao nosso redor, com os professores mais tarde na escola, né? Nós vamos aprendendo a como nos comunicar, como que a comunicação é aceita ali naquela sociedade em que eu vivo e na minha família, no meu contexto familiar, no meu contexto de amizade, nas minhas interrelações. Como que essa comunicação se dá? E então, conforme a gente cresce, a gente passa a repetir esses comportamentos. Então, por exemplo, se eu tenho os meus pais, as pessoas do meu relacionamento, têm uma relação, têm uma comunicação assertiva comigo. O que é uma comunicação assertiva? É uma comunicação clara, simples, objetiva e que atende ao objetivo que aquela comunicação tem. Ela não agride, né? Porque nós temos a comunicação assertiva e a comunicação agressiva. Comunicação agressiva é aquela que, por exemplo, quando o bebê chora e você às vezes já está até cansado, fica quieto, cala a boca, eu não quero mais ouvir, estou cansada, dá paz, fica quieto, né? E entre outras coisas aí que a gente sabe que acontecem também. É uma comunicação agressiva. A comunicação assertiva é o que você tem, o que você está sentindo, vamos descobrir, né? Ela acalma a criança, enquanto a comunicação agressiva, ela vai deixar a criança mais irritada, que vai chorar mais, vai espernear e vai fazer coisas que vão deixar a gente ainda mais estressado. E isso a gente acaba repetindo ao longo da vida. Então, se a minha criação foi de uma comunicação assertiva, muito provavelmente eu vou ter mais equilíbrio dentro dessa comunicação ao crescer. Se foi uma comunicação agressiva, com certeza eu vou ofender, eu vou acusar, eu vou ter uma comunicação agressiva com as outras pessoas, né? Como, por exemplo, alguém que está olhando muito para você, o que foi, nunca viu? Né? E é uma comunicação agressiva, que isso é aprendido. Entenda uma coisa, tudo na vida nós aprendemos, tanto coisas boas quanto coisas ruins. Nós aprendemos, tá? E isso vai nos acompanhar ao longo da nossa vida até que a gente entenda e compreenda qual a melhor e mais efetiva forma de comunicação entre os nossos pares, entre as pessoas. Ok? Tudo bem? Estão comigo? Bom, antes de falar sobre comunicação especificamente, eu tenho que falar sobre o processo de comunicação, né? Essa foi a primeira faculdade que eu comecei a fazer, era uma faculdade de comunicação, e eu gostava muito, porque comunicação, como eu disse, faz parte da nossa vida. Desde a nossa concepção até o nosso último suspiro, a gente vai se comunicar com todas as pessoas. E o processo de comunicação é um processo que, quando a gente olha para essa imagem, eu convido você a olhar para a imagem agora, ele é um processo com muitos elementos, né? Ele é um processo em que nós temos aqui o emissor, perdão, nós temos aqui o emissor, que é a pessoa que está se comunicando, está transmitindo uma mensagem, que é o que está aqui no meio, para uma outra pessoa, que é chamada de receptor. Então, enquanto eu estou falando, aqui no caso com vocês, eu estou sendo a emissora e vocês estão sendo receptoras. A mesma coisa acontece em qualquer processo de comunicação. E aqui eu não quero me ater a processo de comunicação apenas entre casal. Eu quero me ater a processo de comunicação entre pessoas. Então, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre líder e liderado, entre aluno e professor. Então, em todas as nossas interações. Então, nós temos aqui o emissor, que vai transmitir, que ele pensa, ele teve uma ideia, ele pensa, ele elabora, através do seu repertório de vida, das suas vivências, daquilo que ele aprendeu, daquilo que ele conhece. E essa mensagem que ele elaborou, ele vai transformar em palavras e gestos e semblante, porque nós sempre vamos nos comunicar das duas formas. Querendo ou não, a gente vai expressar. Então, ela pode ter elaborado muito bem aqui, colocado com as palavras certas e expressar algo totalmente contrário, incongruente, né? Como, por exemplo, eu falar assim para você, parabéns pelo seu aniversário, parabéns porque você ganhou um presente, parabéns pela sua promoção. Eu
com as minhas palavras, eu estou usando as palavras certas, eu estou falando parabéns, mas a minha expressão é parabéns. Eu estou expressando alegria, felicidade por você? Então, é incongruente, né? Então, além de ter a ideia, vai passar pelo filtro do repertório, vai colocar nas palavras certas e também todo o seu corpo tem que estar falando e transmitindo a mesma mensagem para a pessoa, para o receptor, que vai receber essa mensagem, vai passar pelo seu repertório, né? E aqui entra aquela questão, eu acho que está falando isso, eu acho que está falando aquilo, eu acho que quer dizer isso. Ah, tá falando isso porque estava brava. Ah, tá falando isso porque quer se desculpar, entende? É o repertório da pessoa. Então, vai passar pelo repertório dela, né, pelos filtros dela, e então ele vai entender a mensagem. Como que a pessoa que emitiu vai saber se o receptor recebeu a mensagem corretamente? Pelo feedback. Ou seja, ele vai dar o retorno, ele vai responder, ele vai falar com ela, ele vai dizer, ah, então é isso, 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 isso. E aí ela vai olhar e vai falar, ah, era isso mesmo que eu queria dizer, ou não, você entendeu errado. Ou melhor, eu me expressei errado. Porque uma coisa importante de saber no processo de comunicação é que a responsabilidade do entendimento da mensagem não é do receptor, e sim do emissor. Se o receptor ele não te deu o feedback como você elaborou aquela mensagem, significa que houve algum ruído nessa comunicação e ele não compreendeu. Mas ele não compreendeu porque talvez você não tenha exposto da maneira correta. A responsabilidade é sempre de quem está emitindo, de quem está falando, não de quem está recebendo. Nós temos a mania de dizer, você não entendeu, não foi isso que eu disse. Foi exatamente isso que você disse, porque foi o que ele recebeu, né? Aí, nesse caso, nós temos ruídos que acontecem dentro desse processo de comunicação que estão aqui. Os ruídos, eles podem fazer parte do contexto, ou seja, ele pode ser externo. Aqui, dentro desse ambiente onde eu estou, se tiver mais alguém falando, uma música tocando, um barulho acontecendo, alguém batendo um suco no liquidificador ou fazendo um bolo numa batedeira, são ruídos que vão interferir na comunicação. Se de repente o meu microfone começar a fazer ruídos, vai atrapalhar na comunicação também. Então eu estou até me mantendo aqui o mais quietinha possível para que isso não aconteça, né? Mas também existem ruídos internos, que, por exemplo, às vezes a pessoa está falando ainda e eu já estou pensando na resposta. Então, quer dizer, eu nem ouvi o que ela me disse, mas eu já tenho a resposta pronta para dar para ela. E isso é um ruído. Por quê? Se eu não ouço o que ela está dizendo, eu não vou poder elaborar a minha resposta corretamente. E isso vai gerar, então, um problema de comunicação. Processo de comunicação, que significa conexão entre as pessoas, não vai acontecer, porque eu já dei a resposta antes mesmo dela terminar de falar. Um outro ruído que pode acontecer é o ruído de canal, né? Ou seja, o que é esse ruído de canal? O ruído de canal é, de repente, eu não estar utilizando o canal certo para conversar com essa pessoa. Por exemplo, olha só, existem pessoas que elas preferem ouvir mais. Existem pessoas que precisam ver, que são as pessoas visuais, elas precisam ver as coisas. Por isso que eu trouxe aqui, eu estou falando com você, eu estou gesticulando, porque nós temos as pessoas que são sinestésicas, que precisam sentir, e a gente sente pelo tato, a gente sente pelo olfato, a gente sente, né, pelo ouvido, é o sentir, né? E essas pessoas, então, elas precisam o quê? Precisam desse conjunto. Então, veja o que eu estou fazendo com você aqui. Eu estou falando com você, então quem é auditivo vai compreender. Eu estou mostrando para você através aqui dessa apresentação e eu estou falando com você, fazendo gestos para que você sinta que é palpável isso que eu estou falando para você, tá? E também, como canal, nós podemos usar a própria internet, que é por onde nós estamos conversando. Essa comunicação, ela pode vir também pessoalmente ou virtualmente, como tem acontecido muito, né? Principalmente nesse momento de pandemia. Tudo bem? Um outro ruído também pode ser o código. O código, a linguagem que eu estou utilizando. Às vezes, tem pessoas que vão, por exemplo, conversar com alguém e ela é muito técnica. Então, ela vai usar palavras que são próprias para ela. São palavras que ela domina, fazem parte da vida dela. Mas a pessoa que está ouvindo, o receptor, não conhece. Então, vai ter um problema, vai ter um ruído aí de comunicação.
Tá? Então, o que é importante? Conhecer o público que você está falando para que você fale uma linguagem que ele compreenda, que seja acessível para ele. A mesma forma, nós estamos falando aqui em português. Mas se de repente você só falasse em inglês e eu estivesse aqui falando em português, teria que ter uma legenda para que você compreendesse. Porque senão o código também não estaria correto, tá bom? E dificultaria essa compreensão. Então veja como o processo de comunicação ele é composto de muitas nuances. É por isso que nós não podemos dizer assim que existe uma verdade absoluta dentro dessa comunicação que nós fazemos. Por quê? Porque às vezes eu falo uma coisa, o outro entende outra por conta de tudo isso. Eu tenho um repertório, na minha cabeça está muito claro, mas eu não consegui transmitir isso para o outro de tal maneira que para ele também ficasse claro. Né? E para que nós tenhamos uma comunicação assertiva, nós precisamos sim prestar atenção em todos esses elementos do processo de comunicação. E aí eu quero entrar com vocês falando um pouquinho sobre comunicação agressiva. Eu sei que o nosso tema é comunicação assertiva e nós vamos chegar lá. Mas antes de falar sobre comunicação assertiva, eu preciso falar sobre a comunicação agressiva. Por quê? Porque nós precisamos identificar que tipo de comunicação nós temos hoje. Então, pense comigo. Nós somos feitos, né? Nós construímos a nossa comunicação ao longo da nossa vida, certo? Que eu mostrei para vocês. E velhos hábitos influenciam muito no nosso dia a dia, influenciam muito na nossa comunicação atual. Então, é importante a gente estar de olho o que é essa nossa comunicação e como nós estamos nos comunicando. Quer ver só? Comunicação agressiva, ela é julgadora. Ou seja, ela sempre vai achar culpado. E o culpado geralmente não sou eu. O culpado é sempre o outro, né? Então é julgadora. Você fez isso porque você queria isso. Você falou daquele jeito que você queria me magoar. Você não colocou a roupa no cesto porque sabia que ia me irritar. Você não comeu aquela comida porque você sabia que eu tinha feito. Entende? Julga o outro a partir do quê? Do seu próprio repertório, do seu próprio sentimento. Na verdade, projeta no outro um sentimento que não é dele, é teu. Então, essa é a comunicação, é um tipo de comunicação agressiva. A comunicação que julga o outro, não ouve, não quer saber a opinião dele. Você já julgou, você já deu o veredito, né? Também uma comunicação agressiva é uma comunicação polarizada. Sabe aquela pessoa em que ele está sempre certo e o outro está sempre errado? E às vezes até verbaliza isso, né? Ah, você que tá errado, você que não faz as coisas certas, você que não lava a louça direito, ou você que sempre vem com desculpa, você que sempre, sabe? Usar essas palavras sempre e nunca, elas não são boas, elas são agressivas. Por quê? Porque nós somos flexíveis, nós mudamos a todo momento. Então, o sempre não existe e o nunca também não. Por quê? Porque ora eu vou fazer isso, ora eu vou fazer aquilo. Então, é uma comunicação agressiva quando eu estou sempre certo e ele está sempre errado, ou eu estou sempre certo e aquela minha amiga está sempre errada, eu estou sempre certo, o meu filho está sempre errado. Por que é uma comunicação agressiva? Porque ela é polarizada. Eu me sinto superior àquela pessoa. Por isso que eu digo que ela está sempre errada. Eu sou sempre o dono da razão. Então, é uma comunicação agressiva. Um outro tipo de comunicação agressiva, ela baseia-se numa linguagem de coerção, ameaça ou chantagem. É aquela comunicação que diz assim, faça isso. E às vezes a pessoa, ela justifica que ela não vai fazer por causa de tal coisa. Você fala, você vai fazer, porque eu estou mandando você fazer. Eu sou autoridade sobre você e você vai fazer porque eu estou mandando. É uma comunicação de coerção, né? Ou então de ameaça, né? Você vai fazer porque senão você apanha. Você vai fazer porque senão eu te largo, eu te deixo. Você vai fazer porque senão, olha, nossas relações estão rompidas, estão totalmente quebradas, não quero mais ser seu amigo. Entende? É uma comunicação agressiva porque ela ameaça o outro. Se ele não fizer o que você quer, você vai puni-lo, né? E também a de chantagem. Olha, você faz isso para mim hoje e daqui a pouco eu faço aquilo para você. Ah, você quer comer aquele bolo que eu faço, que você gosta? Ah, então limpa a casa para mim. Entende? É um jogo. É um jogo de perde e ganha. Né? O outro perde e eu ganho. Então, isso é uma comunicação agressiva, tá? Ele também, a comunicação agressiva gera sentimento de culpa, de medo, de ressentimento e de vergonha. A pessoa que ela é criada dentro de uma comunicação agressiva, ela sempre se sente culpada.
Porque sempre foi colocada a culpa. Aqui em casa, assim, é proibida essa palavra de culpa, porque durante muito tempo nós usamos isso, uma comunicação agressiva, e isso não foi bom. Então a pessoa ela sempre se sente culpada, a culpa é sempre minha, eu sempre estou errado, eu nunca faço nada certo, e isso abaixa demais a autoestima da pessoa. Ela vai se sentir culpada não só por aquilo, mas por tudo que acontece na vida, né? Então, por exemplo, algo deu errado no serviço, a culpa é minha. Mas você nem trabalhou naquilo, mas a culpa é minha, de alguma forma a culpa é minha. Porque aquilo ficou gravado aqui, na mente dela. Então, cuidado com isso. O medo também, o medo, às vezes tem gente que não tem iniciativa de fazer as coisas porque ela tem medo da repreensão. Então, às vezes, ela até quer te ajudar, às vezes ela até quer te ajudar a lavar uma roupa, por exemplo, mas ela tem medo de repente, você fala assim para ela, ficou horrível, ficou fedida, não é desse jeito, você fez errado. Então, ela acaba não tendo iniciativa, não fazendo, e você a critica porque ela não fez. Isso também gera ressentimento. A pessoa que ela é baseada, ela é criada ou ela mantém essa comunicação agressiva com outras pessoas, ela também fica ressentida. As pessoas ficam ressentidas com ela e não falam nada muitas vezes. Então, guarda aquela mágoa, aquela raiva, aquele ódio muitas vezes, e ela às vezes até corta relações, não conversa mais e fica com aquele ressentimento, né? E também eles geram um sentimento de vergonha, né? Pense que você ouve todo dia que você faz tudo errado, que você não é bom o suficiente, que você não sabe, que você... A comparação, sabe, entre outras pessoas. Fulano faz isso, lá você não é assim, você... Isso gera vergonha, como se fosse menos que o outro. Então, isso é uma comunicação agressiva que gera impactos para a vida toda. E se esse ciclo não for quebrado, ela vai levar isso para as outras gerações. E isso não é bênção. A comunicação agressiva não é bênção, ela não traz bênção para você, nem para as suas relações. E também cria e alimenta um abismo entre as partes. Lembra que eu falei no slide anterior que o objetivo da comunicação é conectar as pessoas. Só que o que acontece com a comunicação agressiva? Ela afasta as pessoas. E às vezes ela cria um abismo tão grande entre as pessoas que não existe mais um relacionamento. E quando você vai ver, você já está tão longe daquela pessoa que você não consegue nem imaginar como você vai se achegar de novo a ela. Então, cuidado com a comunicação agressiva. Talvez você pense assim, poxa, mas eu fui criado desse jeito, né? Eu aprendi assim, e agora? Não vai ter jeito para mim? Será que não tem jeito para mudar essa comunicação agressiva? Tem jeito sim. E eu trouxe esse método, que é um método chamado CNV, que ele foi desenvolvido na década de 60 por esse homem aqui, Marshall Rosenberg. Ele era, na verdade, porque ele faleceu em 2015, ele era um doutor em psicologia clínica, e ele, então, vendo esse problema de relacionamento entre as pessoas, inclusive ele viveu um problema desse lá na década um pouco anterior à década de 60, quando ele era ainda criança, na verdade, existia um movimento, ele foi um doutor estadunidense, e lá existia muita guerra, né, muito conflito, na verdade, racial naquela época, e ele vivenciou isso, porque ele morava num bairro, se não me engano, no Brooklyn, no Bronx, uma coisa assim, mas ele morava num bairro onde existia uma disputa muito grande racial. E aquilo deixou ele inconformado, porque não podia ser daquele jeito, não deveria ser daquele jeito, se todos nós fomos criados por Deus, se todos nós somos iguais, se Deus nos ama, né? Então ele foi desenvolvendo ao longo da sua carreira esse método de pacificação, né, nos relacionamentos, e chamado de comunicação não violenta, que são técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais, porque nós somos um ser sistêmico, um ser integrado, não tem como você separar o pessoal do profissional. Então, se você aprende o método, você vai melhorar todas as suas relações. Por isso que eu não quis fechar em família, tá bom? Então, qual que é o objetivo desse método da CNV? O objetivo é conectar as pessoas através do amor, do respeito e da compaixão, sabendo que o outro não é inimigo, o outro é só o outro, né? Uma outra pessoa que tem outros pensamentos, outros sentimentos, outras necessidades e que também precisa ser compreendido, tá?
Então, a partir da compreensão dos sentimentos e das necessidades sem julgamento. Lembra que eu falei que a comunicação agressiva, ela é julgadora? Então, o método que ele propõe de comunicação não violenta, de uma comunicação assertiva, o CNV, ele vem, então, para que esse julgamento não aconteça. E você vai aprender a fazer isso hoje. Eu vou ensinar você a fazer isso. E através, inclusive, de um exemplo bíblico. Pensa comigo agora, como que você reage diante de uma situação de conflito? Você vive uma situação de conflito, é fato. Eu vivo, todo mundo vive. Todos os dias nós temos situações de conflitos. Às vezes, conflitos pequenos, às vezes conflitos maiores, né? Mas todos nós vivemos, todos os governos vivem, todas as relações vivem situações de conflito, tá bom? Então, pensa aí como é que você reage a cada uma delas. Existem pessoas que se culpam a si mesmos, que é aquela autopunição. A culpa é minha, eu que provoquei, eu que fiz, a culpa é toda minha, toda minha, toda minha, e se pune. E ela fica ali naquela autopunição para sempre. E com isso, a autoestima dela baixa, ela se sente humilhada, se sente envergonhada, se sente com medo, né? Então, ela se culpa por tudo que acontece. Qualquer coisa que acontece, ela nem tá lá, mas a culpa é dela, entende? Por conta daquela comunicação agressiva com que ela foi criada. E também tem pessoas que culpam sempre os outros. A culpa nunca é minha, é sempre do outro. Numa situação de conflito. Ah, mas eu fiz isso porque você fez aquilo. Ah, mas eu fiz assim porque você provocou. Ah, mas eu fiz isso porque você. Essa é a palavra, você. A culpa é tua, você, a culpa é tua. Né? E essas duas reações são reações que desconectam, ou seja, são reações agressivas. Tá? São reações em que não resolvem o problema. Pelo contrário, agravam o problema em que a pessoa está inserida. E existem outras duas formas de reação a uma situação de conflito. A primeira é escutar os próprios sentimentos e necessidades. Diante de uma situação de conflito, ela para e pensa, mas o que eu estou sentindo em relação a isso? Que sentimento eu tenho em relação a isso? Estou com raiva? Me sinto alegre com isso? Eu me sinto com medo? O que eu sinto? Né? Ela olha para dentro. Ela procura entender os seus sentimentos. E qual que é a minha necessidade? O que eu preciso, então, diante dessa situação? Né? Então, por exemplo, vou usar um exemplo bobinho, banal. A roupa no cesto de roupa suja. Né? Então, vai lá o seu filho, o seu esposo, ou o seu irmão, com quem você pensar aí, e toda vez deixa a roupa atrás da porta do banheiro. Você já viveu isso? É comum, né? Mas o cesto de roupa suja está ali, por que não pôs dentro do cesto de roupa suja? E é uma eterna situação conflituosa isso, né? E aí quando você vai falar, não, mas eu deixei ali. Não, mas não é para deixar, é para colocar dentro do cesto, eu já te falei. Né? Por que você não colocou dentro do cesto? Então, o que eu senti quando eu vi aquela roupa no chão? Eu fiquei com muita raiva, porque eu já expliquei que não é para colocar dentro do cesto. Né? Então, qual é a minha necessidade diante dessa situação? A minha necessidade é que o banheiro fique organizado. É que quando eu for lavar a roupa, eu pegue todos os cestos e as roupas estejam lá dentro. Então, isso vai gerar para mim mais praticidade, eu vou gastar menos tempo do que ficar catando a roupa pela casa. Então, qual é a minha necessidade? É manter a casa organizada. Né? Então, entende isso? Quando eu compreendo qual é o meu sentimento e a minha necessidade, eu estou conectando. Por quê? Porque eu posso dizer para a pessoa, olha, eu não quero que você deixe mais no chão. Por quê? Porque isso dificulta o meu trabalho. Primeiro, isso me deixa com raiva, nervosa, e isso dificulta muito o meu trabalho, porque eu tenho que sair pegando as roupas que estão no chão, sendo que eu gastaria menos tempo pegando o cesto com todas as roupas. Então, conecta a pessoa. E escutar os sentimentos e a necessidade do outro também. Às vezes, numa situação de conflito, existe aí a outra pessoa. E ela também tem sentimentos e ela também tem necessidades. E às vezes, quando a gente está no calor do momento, numa discussão, a gente não para pensar nisso. Mas qual será o sentimento daquela pessoa? Será que ela está feliz? Será que ela está satisfeita por essa briga? Será que ela está gostando desse conflito? Você pode até pensar que sim, mas isso não vai ser uma verdade. Ninguém gosta de conflito, ninguém gosta de briga, ninguém gosta de desentendimentos. Então,
com certeza, se aquela pessoa está dentro daquele conflito, é porque ela tem um sentimento, ela está sentindo algo que não é legal e também ela tem uma necessidade que precisa ser atendida, tá bom? E quando eu olho para o outro e tento entender isso nele, eu estou me conectando com ele também. E com isso eu construo uma ponte dentro desse relacionamento. Então, enquanto nas duas primeiras reações eu construo um abismo, dessa forma eu construo uma ponte. E a ponte aproxima as pessoas. O objetivo da ponte é esse, né? Aproximar as pessoas. Então, o relacionamento ele fica muito mais fácil desse jeito, tá? Aí você pensa assim, poxa, mas Elisana, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou? Calma, que eu vim aqui para te explicar. Comunicação que conecta. A comunicação que conecta, que é a comunicação assertiva, ela conecta por quê? Ela conecta porque ela gera empatia. Você sabe o que é empatia? Empatia é você sentir a dor da outra pessoa. De verdade, sabe? Não sentir a dor competindo com o outro. Isso é outra coisa, isso é simpatia. Por exemplo, você tem uma pessoa na sua casa, na sua família, enfim, no seu relacionamento, que está com uma enfermidade. Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né? Com perda de tantas pessoas e tantas enfermidades. Você fala com aquela pessoa reclama porque ela está com dor, porque ela está se sentindo mal, porque ela não está bem. E aí você começa a competir com ela. Ah, não, mas isso daí é só uma dor de cabeça. Ah, você precisava ver o que eu passei semana passada. Eu tive enxaqueca, fiquei lá fechada no quarto, no escuro. Ai, é terrível, viu? Olha, o que você tem, fica tranquila, é só uma dor de cabeça. Quer dizer, o que eu faço? Eu minimizo o outro e me exalto. De novo, sentimento de superioridade. Isso não é bom, isso não conecta as pessoas. Isso não é uma comunicação assertiva. O que é uma comunicação assertiva? A pessoa fala da sua dor e eu acolho. Eu entendo você, deve ser muito difícil mesmo, mas vai passar. Eu entendo você, é muito difícil. Você dá um abraço nela, você a acolhe, agora que a gente não está podendo dar abraço, você a acolhe, você diz, eu compreendo você, mas vamos orar, que você vai melhorar. A empatia, ela perpassa também pelo segundo ponto que conecta. A comunicação assertiva conecta as pessoas porque ela pratica a escutativa. A escutativa, ela não é simplesmente escutar a outra pessoa. Igual eu estou falando com você, você está me escutando, né? Agora, a escutativa é você escutar com atenção. É você parar de pensar na resposta do que aquela pessoa está falando. É você parar de criar argumentos e frases feitas para falar para aquela pessoa e solucionar o problema dela. Você sabia que a maior parte das pessoas não precisam que você dê a solução? A maior parte das pessoas só precisam ser ouvidas. Por quê? Porque elas estão com uma dor. E falar sobre isso ajuda aquela pessoa. No momento que ela está falando, ela está ouvindo. Ela fala, ela ouve, ela reflete e muitas vezes encontra a solução para aquilo que ela estava necessitando. Às vezes, dentro dela mesma, ela consegue encontrar aquilo, ela consegue encontrar aquele ponto que estava faltando. E às vezes você fala assim, mas eu não falei nada. Mas a pessoa já agradeceu pela solução. Por quê? Porque você teve uma escuta ativa. Às vezes acontece também de alguém falar, ou você falar com alguém, e a pessoa não entendeu o que você disse, porque na verdade ela estava pensando em outras coisas. Ela não estava na escuta ativa, ela só estava te ouvindo, estava te escutando. Mas ela não estava te escutando com atenção plena, voltada para você. Então, isso é uma coisa também que a gente precisa prestar muita atenção. A comunicação que conecta, ela tem empatia e ela escuta. Você sabia que todo conflito, ele vem por conta de uma dor. Ele vem por conta de uma necessidade. E o conflito é como se fosse um pedido de socorro. É estranho pensar isso? É como se fosse um pedido de socorro da pessoa. Olha só, eu não sei se você conhece pessoas que cometeram suicídio. A gente tem ouvido muitas notícias de pessoas que têm cometido suicídio. O suicídio, na verdade, ele é um grito, um pedido de socorro. Pode parecer não, mas ele é um pedido de socorro. E aí, vem para nós a seguinte questão.
Ele é um pedido de socorro. O que será que aquela pessoa precisava? Desculpa. Talvez só ser ouvida. Talvez, se tivesse alguém ali para ouvir sem julgar, simplesmente ouvir e acolher, talvez o futuro dela fosse diferente. Mas, por isso é tão importante nos conectar com as pessoas. E separar um tempo para ouvir mesmo. Ouvir ativamente, ouvir sem julgamento, ouvir sem reservas. Como tem sido a sua escuta para as pessoas que fazem parte do teu relacionamento? Você tem tido empatia por elas? Tem sentido a dor delas, mesmo que para você pareça bobagem? Para ela não é. Para ela é importante, é uma dor. Você tem parado tudo que você está fazendo para escutar? Pode ser uma criança, pode ser um adolescente, pode ser um adulto, pode ser um ancião. Todos querem ser ouvidos, todos precisam ser ouvidos. E você tem ouvido? Você tem parado para escutar? Uma das coisas que eu queria trazer aqui para você também são os componentes da CNV. Então, olha só, né? Quando eu falo sobre a comunicação que conecta, e eu estou falando sobre a comunicação assertiva, o Marshall Rosenberg, ele trouxe para nós 4 componentes dentro desse método de CNV que ele desenvolveu. O primeiro é observação da situação, sem julgamento. Observar. O que aconteceu? Qual foi o fato que aconteceu? O segundo, quais são os sentimentos em relação àquela situação que eu comentei com você anteriormente? O que você sente em relação a essa situação? Qual é o seu sentimento? O terceiro, qual a necessidade por trás dessa situação? O que você realmente precisa que gerou essa situação de conflito, que gerou essa situação que você está observando? E o quarto e último ponto são pedidos claros e específicos. Então, o que realmente você quer? Muitas vezes nós sabemos o que não queremos, mas precisamos saber o que queremos. Então, o que realmente você quer? Mas calma, porque nós vamos falar ponto a ponto sobre esses 4 itens. E para começar a falar sobre os 4 itens, que nós vamos começar com observar sem julgar, eu quero propor a você o estudo breve, muito breve, né? Não diria o estudo, a observação nesse primeiro momento de uma história bíblica, de um relacionamento muito conflituoso, muito conturbado, de um pai e de um filho. Essas passagens que nós vamos utilizar aqui para poder exemplificar estão lá no livro de 2 Samuel, dos capítulos 13 até o capítulo 17. E você já deve saber de quem se trata. Se trata do relacionamento entre o rei Davi e o seu filho Absalão. E agora eu quero observar, eu quero passar passo a passo desses 4 itens com você, tendo como pano de fundo essa história do relacionamento conflituoso entre Davi e Absalão. E a gente vai ver lá no fim qual foi o desfecho dessa história e como poderia ter sido o desfecho dessa história. Tudo bem? Bom, primeiro ponto, ele fala sobre observar sem julgar. É observar o fato puro e simples, como ele é, sem inferências, sem pensar como deveria, como poderia, né? Sem já julgar as pessoas, os personagens envolvidos. Então, aqui eu vou contar um pouquinho para você sobre o exemplo de Davi e Absalão, tudo bem? Lá em 2 Samuel 13, dos versículos 8 a 19, ele tem uma história. E essa história, na verdade, se você quiser começar lá do versículo 1, pode também para entender melhor essa história. Você sabe que o rei Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus, está na Bíblia sobre isso. Ele foi rei de Israel, né? E ele teve muitos filhos, porque como sendo rei, ele foi fazendo alianças com outros povos, até para ampliar o seu reinado, e com isso ele foi casando com filhas de reis de outros povos, e com isso ele foi um homem que teve muitas mulheres, e ele foi um homem que teve muitos filhos. Logo no início ali do seu reinado, ele já teve 6 filhos, cada
cada um de uma esposa diferente. Bom, Davi então foi pai de muitos filhos. Um dos filhos de Davi foi Amnon. Amnon foi um dos filhos, né? Absalão foi um dos filhos. E Tamar foi uma das filhas. E esse episódio que eu vou contar para vocês, ele se passa entre Amnon e Tamar. Então, o que acontece? Amnon, ele era meio-irmão de Absalão e meio-irmão de Tamar. Absalão e Tamar eram irmãos, do mesmo pai e da mesma mãe. Acontece que Tamar era muito bonita, Tamar era muito formosa aos olhos. E Amnon se apaixonou, assim, loucamente pela meia-irmã. E ele estava, assim, naquela paixão, naquele fogo da paixão que não se continha. E ele estava ficando doente de tanta paixão, de tanto desejo que ele tinha por essa meia-irmã. E aí o primo dele chegou, um filho de um dos irmãos de Davi, chegou para ele e falou assim: ô primo, por que você não finge que você está doente, já que você está meio doente mesmo? Finge que você está doente e pede para Tamar vir aqui. E ele ficou lá, né, meio lá de cama. E aí o pai dele passou para visitá-lo e ele falou que ele estava sentindo muito mal, que ele não estava bem, que ele gostaria que Tamar fosse fazer alguns bolos para ele. E aí então Davi passou na casa de Tamar e pediu para Tamar ir lá. E Tamar foi. Ela fez os bolos, né? Foi até o quarto dele, né? A casa dele, fez os bolos. E aí ele pediu para que ela mesma trouxesse os bolos prontos até o quarto dele. E quando ela chegou lá, ele mandou os servos dele, que estavam no quarto, ir embora. E ela ficou sozinha com ele. Quando ela foi servi-lo, ali na beirada da cama, ele pediu para que ela se deitasse com ele. E ela se recusou, porque ela disse que não estava certo isso, que eles eram meio irmãos. Ele insistiu, e ela disse para ele: então faz assim, pede para o nosso pai, né? Se o nosso pai conceder, a gente se casa. Mas ele não quis saber. Ele a tomou e ele a estuprou ali. Toda aquela paixão, aquele desejo que ele tinha por ela, quando ele terminou de estuprá-la ali, terminou de manter relações com ela, ele sentiu um grande nojo, ele sentiu um asco dela. E ele, naquele mesmo momento, mandou ela embora. E ela falou: por favor, não faça isso comigo. E ele disse: eu quero que você vá embora, eu tenho nojo de você, vai embora, vai embora. E chamou os servos dele para pôr ela na rua. Ele colocou ela na rua e ela rasgou a sua túnica, colocou cinza na cabeça, estava desolada, saiu correndo pela rua e ela encontrou Absalão. E Absalão a abraçou e perguntou se ela estava vindo da casa de Amnon. E ela disse que sim. Ele a abraçou, levou ela para a casa dele, para morar com ele. Davi ficou sabendo do que havia acontecido. A Bíblia diz isso. Davi ficou sabendo o que havia acontecido entre Amnon e Tamar. E ele não se pronunciou a respeito. Foi isso. Esse é o fato que nós vamos parar aqui, sem julgamento, da história do que aconteceu. Eu contei para você exatamente como está na Bíblia. Talvez a sua versão fale um pouquinho ali, diferente, alguma coisa, mas foi o fato, o que aconteceu. Amnon estuprou Tamar, o rei Davi não fez nada, não se pronunciou a respeito, e ela foi morar com o seu irmão Absalão. Tudo bem? Esse é o fato. É isso que a gente tem que fazer diante de uma situação de conflito. Qual é o fato? O fulano jogou a roupa no chão do banheiro. Esse é o fato. Entende o que eu estou dizendo? Esse é o fato. Ele jogou a roupa no chão do banheiro. Esse é o fato. Não julgue. Sem julgamento. Esse primeiro passo é só observar. O que aconteceu? Isso é importante por quê? Porque muitas vezes a gente não observa sem julgamento. A gente já olha, já infere o que a pessoa sentiu, o porquê que a pessoa fez, e aí já fica irado, com raiva, na verdade. Né? Nesse exemplo mesmo. Não, ele jogou no chão porque ele sabia que eu ia ficar brava, eu ia ficar nervosa, ele queria me ver irritada. Entende? Então, o primeiro passo é não fazer isso. O primeiro passo é observe o que aconteceu. Né? A pessoa jogou roupa no chão. Tudo bem? Próximo passo. Reconhecer os próprios sentimentos.
Então, nesse momento, eu preciso saber o que eu estou sentindo. No exemplo da roupa do chão, tá, ele jogou a roupa no chão, ou ela jogou a roupa no chão. O que eu senti? Eu senti muita raiva, eu fiquei nervosa, entende? Nós temos 5 sentimentos que são básicos no ser humano. Até quem assistiu aquele desenho divertidamente vai lembrar agora, tá? Quais são os 5? Alegria, tristeza, raiva, medo e nojo. Muito bem. São os 5 sentimentos primários que todo ser humano tem. Os demais sentimentos, eles são gerados a partir desses 5. Então, por exemplo, eu fiquei eu fiquei muito nervosa, eu fiquei irada, eu fiquei brava, vem tudo da raiva. Eu fiquei muito alegre, eu fiquei entusiasmada, eu fiquei tremendamente assim, motivada. Isso vem da alegria. Eu estou arrasada, eu estou deprimida. Vem da tristeza, entende? Então, todos os outros sentimentos que a gente diz, embrulhou meu estômago quando eu vi aquilo, é nojo, entende? Tudo vem derivado desses 5 sentimentos principais. Então, você precisa olhar para aquela situação e identificar o que é que você sentiu: alegria, tristeza, raiva, nojo ou medo. O que você sentiu, tá? Ou derivados deles, né? Então, quando eu vi a roupa no chão, eu senti raiva. Eu fiquei muito irada, muito nervosa, porque eu já falei diversas vezes e continua jogando a roupa no chão. No caso de Absalão, lá no versículo 22, a Bíblia fala exatamente o que ele sentiu. A Bíblia diz assim, que Absalão sentiu ódio. Absalão, ele sentiu ódio do irmão porque ele havia desonrado a sua irmã. Ele sentiu ódio no coração, tá? Ele sentiu ódio. E aí, é importante que a gente identifique, né? E que a gente fale. Depois você vai ver, a gente vai precisar depois falar para a pessoa que a gente está sentindo qual é o sentimento. E isso talvez você pense que te deixe vulnerável, mas tudo bem? Para resolver conflito, a gente tem que sair daquela posição de superioridade, lembra? Que o outro é errado e o outro certo. Não, eu sinto raiva quando você joga as coisas no chão. Absalão sentiu ódio porque o irmão desonrou a irmã e a humilhou. Ele sentiu ódio no coração dele, né? Mas ele não falou. Sentiu e guardou, tá? O próximo passo é expressar a sua necessidade. Lembra que eu comentei que por trás de toda dor, né, por trás de todo conflito, há uma necessidade não atendida. O ser humano, ele tem necessidades básicas, primárias e comuns a todos os seres humanos. Todos os seres humanos têm as mesmas necessidades, né? Tem necessidades fisiológicas, ou seja, de alimentação, necessidades de segurança, ou seja, necessidade de uma moradia, necessidade de roupas, necessidade de se sentir seguro onde ele estiver. Nós temos necessidade de reconhecimento. Nós queremos sim ser reconhecidos, nós queremos nos sentir capazes. Nós temos necessidade de pertencimento, de sentir que nós pertencemos àquele ambiente, sentir que pertencemos àquela família. Isso é necessário. Todos nós precisamos, né? Nós temos necessidade de nos realizar, de realizar nossos sonhos, de conquistar. Isso é necessidade de todo mundo, de todo ser humano, né? Necessidade de respeito, necessidade de se sentir amado. Nós temos necessidade de liberdade para escolher o que nós queremos, o que nós não queremos. Nós temos necessidade de nos expressar, né? E aí está expressar a nossa necessidade, né? Então, quando nós olhamos para uma situação de conflito, qual é a minha necessidade, né? Qual é a necessidade que está embutida por trás disso? Talvez quando a gente olhe lá para o exemplo da roupa no chão, né, que me deu raiva, porque eu já falei diversas vezes e a pessoa continua jogando a roupa no chão,
De repente, a minha necessidade ali é de consideração, é de respeito, né? Então, eu senti raiva, mas o que eu quero? Eu quero que a pessoa coloque a roupa no cesto, porque se ela colocar a roupa no cesto, eu vou me sentir respeitada, né? Ele respeitou a minha necessidade, entende? No caso de Absalão, qual necessidade ele tinha, gente? Qual necessidade que Absalão tinha? A necessidade dele era de justiça, porque ele esperou por 2 anos. E Davi não se pronunciou a respeito. Davi não fez justiça. Davi ficou como se nada tivesse acontecido. Ele chorou, ele se lamentou, mas ele ficou quieto. Ele não tomou, ele não teve uma atitude. E Absalão, ele estava assim, ele foi nutrindo, como ele não falou nada, nem para Amnon e nem para Davi, ele foi guardando aquele sentimento, que é o sentimento de ódio que a gente viu anteriormente. E ele queria que fosse feita justiça. Ele poderia muito bem chegar no pai dele, que é o rei, ou seja, o responsável por fazer a justiça, por dar o veredito, e falar: pai, eu quero que o Senhor faça justiça no caso de Tamar. O Senhor não disse nada, eu quero que o Senhor faça justiça, o Senhor é o rei. E Davi poderia ter feito justiça ali. No caso de Amnon, sei lá, dado alguma punição para ele. Agora, ele queria justiça, mas ele também não falou nada. Ele não expressou o seu sentimento e nem a sua necessidade. Então, olha como é perigoso isso, a gente não expressar, a gente não falar, né? E aí, então, como quarto e último ponto, talvez o ponto mais desafiador, seja o pedir o que você deseja. O que você quer que seja feito? A gente sabe o que a gente não quer. Eu não quero mais a roupa no chão. Eu não quero, no caso de Absalão não queria que Davi ficasse imparcial. Ele queria que Davi fosse justo. O que você quer que seja feito nessa relação de conflito? O que você quer que seja feito? Isso precisa ser um pedido claro. Isso precisa ser objetivo. E ser mesmo assim, dizer mesmo para a pessoa: olha, no caso da roupa no chão, eu quero que você coloque a roupa dentro do cesto. Todos os dias em que você, depois que você tomar banho, ou todas as vezes que você tirar a roupa, coloque dentro do cesto. Esse é o meu pedido para você. Você já expôs o sentimento, você já falou da necessidade e você agora fez o pedido. Claro, simples e objetivo. Essa comunicação precisa ser assim mesmo para que o outro entenda. Lembra do processo de comunicação, que às vezes eu falo uma coisa e a pessoa entende outra? Então, eu preciso fazer um pedido claro para que o outro entenda exatamente aquilo que eu estou dizendo, né? Lembrando que pedir não é exigir. Pedir. A outra pessoa pode dizer não. E aí, então, é uma outra relação que você vai precisar resolver. É um outro conflito que você vai precisar resolver. Porém, quando a gente pede com gentileza, quando a gente expõe os motivos reais e verdadeiros, quando a gente põe a nossa necessidade, é muito difícil que a outra pessoa, e mostre que compreendeu o outro, né? É muito difícil que a outra pessoa não compreenda. Talvez no primeiro momento até diga não, mas depois vai pensar melhor e vai falar: olha, você tem razão, e vai começar a colocar a roupa dentro do cesto, tá? No caso de Absalão, ele não pediu. Esse foi o grande erro de Absalão. Ele não pediu, ele continuou nutrindo aquele ódio no seu coração, e agora o ódio não era mais só pelo irmão, era pelo pai também. E o que aconteceu? Ele mandou assassinar o irmão, o Amnon, pagou com a sua própria vida. Ele mandou assassinar o irmão e depois ele fez uma rebelião e uma revolução, e ele quis tomar o trono do seu pai, e inclusive mandou perseguir e matar o seu pai. O fechamento, né, dessa história, talvez você já saiba, mas não foi bom. Por quê? Nessa busca de matar o pai, de destronar o pai, ele foi enganado, tomou muitas decisões, né, erradas desde o início, e ele acabou morto numa guerra, né? Não foi bom para ele, porque ele perdeu a sua vida, e não foi bom para Davi, porque perdeu 2 filhos. E ele chorou muito pela morte de Absalão,
porque provavelmente ele tenha pensado, imagino eu, que se lá no começo ele tivesse realmente corrigido a situação, ele teria os 2 filhos, né, vivos. Então, o fato de não pedir, às vezes, ele nos afasta tanto, ele nos afasta tanto, cria um abismo tão grande no nosso relacionamento e nós perdemos muitas coisas. Muitas vezes perdemos o próprio relacionamento simplesmente porque nós achamos que éramos muito superiores, não queríamos parecer vulneráveis e não pedimos. Nem reconhecemos aquilo que precisávamos, né? Bom, resumindo, o método CNV ele passa por 4 passos. Quais são eles? Observação, sentimentos, reconhecimento dos sentimentos, reconhecimento das necessidades e o pedido. É isso mesmo, e o pedido. Aqui estamos chegando ao final e eu quero só mostrar para vocês uma pesquisa que foi feita pelo Dr. Luiz Kingel e foi publicada na revista Infomoney sobre as 5 principais causas de separação. A primeira, desgaste no relacionamento por falta de respeito, ó uma necessidade aí, né? Problemas de relacionamento com a família do cônjuge, e aí talvez uma questão de espaço, de liberdade, de expressão. Problemas de relacionamento com os filhos, falta de dinheiro e relacionamento extraconjugal. Essas são as 5 principais causas de quebras de relacionamentos. Na verdade, eu não sei qual é o conflito que você está passando. E eu não sei qual é como você tem lidado com esse conflito. Mas eu tenho uma dica para você. Diante de tudo que nós conversamos hoje, comece dentro de você. Comece dentro, olhando para você. Diante de uma situação de conflito, eu sei que ela está na tua mente agora, se pergunte, qual é o fato? Observe o fato real. O que aconteceu? Exatamente. Sem julgamento, lembra disso. O que aconteceu? Segundo, o que você sente em relação a isso? O que está dentro do teu coração? O que você está sentindo? Terceiro, o que você precisa? Qual é a necessidade que você tem em relação a isso? E quarto, eu te desafio, faça o pedido. O que você quer que seja feito? Para resolver essa situação construindo pontes. Muitas pessoas chegam e falam assim, eu quero que você vá embora. Mas na verdade não é o que aquela pessoa quer. O que aquela pessoa quer é ser respeitada, é ser amada, é voltar àquele amor inicial. Ela não quer que vá embora, mas a palavra dela é vá embora. E com isso, a comunicação agressiva desconecta. Quando eu olho para dentro de mim e começo a identificar, eu crio ponte e eu começo a conectar. E eu digo, eu quero que você me ame novamente, como você me amava no início. Ou eu quero um carinho. Melhor, porque quando eu digo eu quero que você me ame, eu estou falando dele. Eu não posso falar por ele, eu tenho que falar por mim. Eu sinto falta do seu carinho. Eu sinto falta do seu abraço. Eu sinto falta das nossas conversas. Eu sinto falta, entende? É isso que eu quero que aconteça. E depois que você olhar para dentro de você, eu tenho um desafio talvez um pouco maior. A mudança começa aqui, olhando para dentro de nós mesmos. A mudança começa em mim, não começa no outro, viu? A mudança sempre começa em mim. Mas depois, expanda o seu olhar para o outro. Exatamente. Olhe para o outro. Dentro dessa situação conflituosa, como ele tem reagido? Como ele tem se sentido? Quais são os sentimentos que devem passar no coração dessa pessoa? Eu falo isso porque se você conhece bem essa pessoa, se ela faz parte do teu relacionamento, seja seu marido, seu filho, sua amiga, sua mãe, seu avô, seja quem for seu líder, você conhece essa pessoa bem, então você sabe o que ela está sentindo. Exatamente. Então, o que ela está sentindo? E se você não sabe, pergunta. O que você sente em relação a essa situação? Eu sinto muito cansada. Estou cansado disso. É um sentimento. É um sentimento assim, ó, que já passou ali, está entre a raiva e o medo, sabe? E o que você precisa
para resolver isso. Eu preciso que você pare de falar isso. Ou eu preciso que a gente volte a falar de coisas construtivas. Eu preciso. Ele vai falar. O outro vai falar para você o que ele precisa. Ele tem que se sentir encorajado. Lembra da empatia. Preciso muita empatia aqui. Porque ele precisa sentir que está num ambiente seguro e que ele não vai ser julgado. Então, cuidado com a comunicação não verbal aqui também. Porque às vezes a gente não julga na fala, mas tá com aquela cara assim, né? Então, acolha o outro. Porque é só uma pessoa, não é teu inimigo. É uma pessoa que você ama e tem relacionamento com ela. E pergunte o que ela quer que aconteça para resolver aquele conflito. Eu tenho certeza que isso vai te conectar com ela. Conecte-se. Conecte-se com o outro. Tenha uma comunicação assertiva com o outro. Só que isso é um exercício. Sabe? Quando a gente começa a olhar para nós e começa a identificar os nossos sentimentos e necessidades, no começo talvez pareça ser meio difícil, estranho. Mas conforme você vai treinando, conforme você vai fazendo isso com todas as situações antes de falar com a outra pessoa, você vai começando a se entender, a se conhecer, a se perceber, e isso vai se tornando algo meio que automático. Então, vale muito a pena que você exercite isso. Então, exercite com você e depois exercite com o outro também. Vai percebendo, vai notando, vai... Sabe, a gente gosta muito de falar, e às vezes a gente fala coisas que não deve. Então, diante de uma situação de conflito, pare e se perceba primeiro. Perceba o outro. E depois, então, você fale de uma forma assertiva. Utilizar esse método que eu trouxe para vocês hoje, CNV, ele precisa de muito envolvimento. Muito envolvimento, muita paciência, muita dedicação, muito esforço e muita prática. É como um músculo, né? Quando você vai para a academia, você vai e exercita, né, o músculo. É como um músculo que você precisa exercitar. Então, quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. Eu vou deixar aqui no chat o meu e-mail. E se você precisar de ajuda para interpretar a sua situação de conflito, você pode me mandar um e-mail e compartilhe comigo e eu vou te ajudar, então, a trabalhar essa comunicação assertiva, tá bom? Muito obrigada, um grande beijo, um prazer enorme estar aqui com vocês e até uma próxima oportunidade. Tchau!